Vivia isso na minha cabeça, alianças erradas, alianças erradas. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre alianças erradas, né? Vamos ler Josué 9 em diante. Vários homens da Bíblia mencionados na palavra do Senhor, eles fizeram alianças erradas. Então vamos aprender um pouquinho com essa história aqui. Diz assim: todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, tanto das montanhas como das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus, e todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Presta atenção aí, ó. Pegaram comida e carregaram seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer o pão seco e bolerento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando a um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês e onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: nós e seus criados somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de que tudo o que fez no Egito. Também soubemos o que fez com os dois reis, amorreus a leste do Rio Jordão, e a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bassã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa, no começo da viagem. Mas olhe, agora está seco e bolerento. Quando enchemos o vinho, estes odres eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da nossa longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho ao Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. Porém, por causa do juramento que os líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram.
E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, Deus de Israel, e agora nós podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão que cortar a lenha e carregar água para nós. Foi isso o que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram afirmando que vinham de longe, quando viviam aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. E o povo gibeonita, que saíram sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. E eles responderam: fizemos isto porque, sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que entregasse toda a terra aos israelitas, e também ordenou a vocês que conforme fossem avançando, matassem todos os moradores. Fizemos isso porque ficamos com medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas aquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje, eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Vou orar. Senhor, nosso Deus amado Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me abençoe neste momento, que o Senhor me ajude, Teu Espírito Santo me ajude a conduzir essa palavra, Pai, para Teu povo, para a Tua igreja, Pai. Tira todo o nervosismo, todo o medo, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui, Senhor amado. Usa-me, Senhor amado, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Josué tinha destruído a cidade tinha destruído Ai e tinha destruído, agora esqueci a outra cidade. Tinha destruído as duas cidades que Deus havia mandado, porque Josué tinha que conquistar a terra de Canaã, e a ordem de Deus foi essa, que Josué destruísse todo aquele povo, né, e tomasse conta daquelas terras. E aí aquele povo, os gibeonitas, eles souberam que Josué ia destruir as terras. E aí eles montaram uma cilada, eles mentiram para se proteger, né, para entrar no povo de Israel. O inimigo é mais poderoso em suas ciladas do que em sua força. Veja que o povo inimigo, ele montou uma cilada para entrar no povo de Israel. E ele é mais perigoso quando batalha disfarçadamente. Muitas vezes a gente faz alianças erradas, escolhas erradas. A gente não presta atenção, a gente não tem a sabedoria de buscar em Deus a resposta certa, de pedir a Deus a orientação. E aí muitas vezes o inimigo manda situações, manda pessoas para que a gente caia em ciladas, para que a gente caia em alianças erradas, para que a gente firme em alianças erradas. E aí aquele povo, eles se disfarçaram, disseram que era de longe, se vestiram de vestes bem desgastadas, para mostrar a Josué e aos seus líderes que eles eram de longe, que eles eram pessoas do bem, que na verdade eram pessoas que eram para ser destruídas. E Israel tomou uma decisão precipitada. O inimigo disfarçado foi mais perigoso do que se eles fossem guerrear com armas. Eles prepararam ali um disfarce para se juntar ao povo de Israel. Então a primeira
coisa que eu devo aprender aqui hoje é cuidado com a proposta de alianças erradas. Veja a proposta que os gibeonitas fizeram a Josué e aos seus líderes. Eles propuseram, vamos ler aqui no verso, deixa eu olhar aqui. Os gibeonitas, eles queriam que Josué não matassem e montaram essa cilada de enganar Josué e assim conseguiram. Os gibeonitas propuseram uma aliança com Josué sem consultar a Deus. Josué não consultou a Deus. Sempre Josué consultava ao Senhor por algo que ele ia fazer. E nesse momento, por achar que era tão simples, que eram pessoas boas, o Josué e seus líderes, eles não consultaram ao Senhor. E aí o inimigo, ele prevaleceu nesse momento com a sua cilada. Então nós devemos sempre ter cuidado com as alianças. E muitas vezes coisas que parecem ser simples para a gente, ser normais, não faz mal, não vejo maldade nisso, mas aí é que o inimigo age. O inimigo muitas vezes manda situações que aos nossos olhos parecem ser tão simples, tão normal, não é tranquilo. Não, eu vou ali porque não vejo nada de maldade. Mas muitas vezes tem ciladas ali, tem coisas, situações que nos fazem sair da presença do Senhor. A aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Por que era uma cilada? Porque os inimigos, eles induziam casamentos mistos. O povo de Israel, eles não podiam se casar com outros povos, tinha que ser dos mesmos povos. E às vezes uma aliança errada, ela gera muitas situações em nossas vidas. A gente sempre diz que o crente tem que casar com o crente, que não pode haver o julgo desigual, que o jovem deve namorar, a menina deve namorar com o menino crente, que o menino tem que namorar com a jovem, tem que namorar com a jovem crente. Quem já viu? Eu sou crente, Jesus Cristo, não vou. Tá demorando, eu quero namorar e aí de repente aparece algo assim nas redes sociais, algo perigoso, mas aos nossos olhos não é perigoso. E aí o que acontece? Geralmente os jovens não ouvem os conselhos dos pais, não ouvem os conselhos dos mais velhos, não prestam atenção, não seguem, não prestam atenção do que é pregado aqui na frente, que ovelha não pode casar com bode, como é? Com gato, ovelha não pode casar com gato. Então tem que ter cuidado, jovens, tem que ter cuidado. A gente tem que namorar com crente. Peçam a Deus, Senhor, me dá uma varoa abençoada, uma mulher de Deus, uma mulher que eu possa ficar mais próximo do Senhor. E assim a jovem também. Mas infelizmente hoje o que a gente vê na maioria da juventude, e não só é na juventude não, viu? É gente mais velha também, viu? Quer pular a cerca e quer dar uma olhada nos gatos que tem aí fora. E não pode, né? A gente tem que ter alianças certas. Cuidado com alianças erradas, porque alianças erradas destrói muito. Destrói o seu futuro. Destrói aquilo que Deus tem para a sua vida. No livro de Reis, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leem o livro de Reis, 1 Reis, vocês vão observar as histórias dos reis. E sempre os reis, eles se envolviam em coisas que não agradavam ao Senhor. O Senhor dizia, não adorei deuses pagãos, tenham cuidado com pessoas com pessoas estrangeiras, não se casem com pessoas estrangeiras, com mulheres estrangeiras, porque elas podem trazer para dentro do arraial, dentro de casa, a adoração a deuses pagãos. Muitas histórias dos reis eram assim. Desobediência,
A aliança errada gera desobediência. Então, Salomão, por mais que ele tivesse toda a sabedoria, e Deus falou, não se case com mulheres estrangeiras. E o que foi que Salomão fez? Casou por meio de mulher estrangeira para acordos comerciais, acordos do reino. E o que foi que essas mulheres trouxeram para dentro de casa? Para dentro do reino de Salomão? Adoração a deuses pagãos. E no final, e a convivência que Salomão tinha, e aos poucos ele foi construindo altares, e ali ele começou a adorar aos deuses pagãos, que o Senhor não se agrada. Veja, Salomão teve uma história tão maravilhosa, tão linda, mas o que foi que Salomão fez? Ele fez alianças com pessoas erradas, e aí, no final da sua vida, Salomão, ele estava ali adorando a deuses estranhos. Vamos ler em 1 Reis 11. 1 Reis 11, 1, 7. 1 ao 7, 1 ao 6. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Veja, ele casou com mulheres etéias e com mulheres de países de Moabe, Amon, Edom, Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Elas fariam com que os corações que casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se afastassem dos outros para outros deuses. Salomão casou com 70 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Veja aí o perigo. E quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel com o Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moleque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Veja que desmantelou lá de Salomão. Casou com um monte de mulher. Não obedeceu o que o Senhor tinha ordenado. Essas mulheres corromperam o seu coração, de forma que Salomão começou a adorar a deuses estranhos. Veja o perigo de alianças estranhas. Veja o perigo de amizades que não são amizades do Senhor. As amizades que são amizades abençoadas são aquelas amizades que levam você para perto do Senhor. Quando você vê uma pessoa te chamando para fora daquilo que o Senhor tem lhe ordenado, para fora daquilo que o Senhor tem falado a respeito da sua palavra, fique de orelha em pé. Porque essas pessoas querem te levar para alianças erradas. A aliança certa que você tem é a aliança do Senhor, é a aliança da palavra do Senhor. Então assim foi Salomão. Salomão foi um exemplo de desobediência no final da sua vida. Quando fazemos alianças erradas, há possibilidades de haver um esfriamento espiritual. Veja que Salomão se esfriou espiritualmente. Ele começou a esfriar, a ser desobediente, e aí começou a adorar deuses estranhos. Também ele leva a possibilidade de participar de práticas que não agradam a Deus. Vocês já tiveram exemplo, já viram pessoas que têm amizades e mais com outras. A pessoa é crente, a outra não é, mas pela amizade, que é tão forte. E aí essa amizade que não é crente, ela começa a conversar, não, vamos começar a beber um pouquinho, não faz mal não, né? Cervejinha não faz mal não, essa cachaçinha aqui não faz mal não, só um pouquinho não faz mal não. E aí, além do esfriamento espiritual,
essas alianças erradas, elas nos levam a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Quando há alianças erradas entre o homem e mulher, no casamento há confusão de filhos, há confusão nos filhos, eles não sabem o que seguir. A mãe é crente e o pai não é. Quando se casam, né? Quando a menina se casa com o homem, ou com o homem se casa com a mulher que não é crente. Aí em seguida tem os filhos, e os filhos não sabem o que segue, não sabem se vão para a igreja evangélica, se vão para outra, a igreja católica, se vão para o espiritismo, se o marido for. Então isso gera uma confusão na cabeça dos filhos. Alianças erradas e decisões erradas podem nos afastar do Senhor. Alianças erradas, ela traz sofrimento. Quantas coisas o povo de Israel fez errado e quanto sofrimento eles trouxeram para si. Uma aliança conjugal, comercial, espiritual, fora da vontade de Deus, traz desconforto e sofrimento. Uma aliança precipitada traz perturbação. O povo de Israel sofria por causa dessas alianças. Muitas vezes as pessoas fazem alianças erradas comercialmente. Fazem alianças erradas espiritualmente. Isso gera muito desconforto. Alianças erradas nos levam à destruição. Lembra de Sansão? Sansão não era para casar com mulher estrangeira. E Sansão, não sei o que, e foi desobedecer os seus pais, desobedeceu à vontade do Senhor. E ali ele se envolveu com a mulher, e toda aquela força de Sansão já não existia mais, porque ele se envolveu com mulher. Então, a força de Sansão estava no Senhor, mas pela desobediência dele, Sansão, ele teve um final também triste, né? De sair dos caminhos do Senhor, sair da vontade do Senhor. Teve um momento de desobediência. Salomão também, como eu falei, por mais que sabedoria que ele tivesse, ele se perdeu no final. Então, alianças erradas. Eu vou sempre falar sobre alianças erradas. Em tudo, gente. Em tudo. Não dá certo. Sempre a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, tá certo. O que é que eu devo fazer? Jovem. Senhor, quer namorar alguém? Então faça o seguinte, não é crente não. Então não namora agora não. Faça o seguinte. Ore a Deus, Senhor. Ore por essa pessoa, talvez essa pessoa se converta, né? Através da oração. Senhor, ele não é crente, mas eu vou orar por ele, para ele se converter. Quando ele se converter, for um homem de verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí, né, o Senhor abençoa e sim, pode ter um namoro abençoado. Mas nós não devemos fazer alianças erradas. Crentes não podem, ovelhas não podem casar com gatos, que aí dá um negócio estranho errado. Alianças erradas podem trazer perigo para as nossas vidas quando não consultamos ao Senhor. Vamos ler Josué 9, 14 e 15. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez o acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juntaram e cumpriram a sua palavra. Então, eles não pediram conselho ao Senhor para fazer essa aliança. Cuidado com as decisões precipitadas, também é muito importante. A gente não pode tomar decisões precipitadas, de forma alguma. A gente não deve tomar decisões emocionalmente. A gente tem que pensar, pedir orientação sempre ao Senhor, para que no futuro a gente não venha decidir algo errado. A nossa lógica não é a lógica de Deus. Muitas vezes nos levam para um caminho errado.
Na lógica de Josué e dos líderes aqui, aquelas eram as pessoas boas, de longe, mas era apenas uma cilada do inimigo. Muitas vezes o que nós pensamos não é os pensamentos de Deus. Para a gente às vezes está bem claro, mas muitas vezes a nossa lógica não é a lógica do Senhor. Devemos buscar conselhos em Deus, mesmo naquelas coisas que parecem ser claras. Vou pedir conselho ao Senhor não, porque está tão claro. Isso não vai dar errado, está tão claro. Não, a gente tem que sempre pedir conselho a Deus. Sempre tem que perguntar ao Senhor: Senhor, está certo o que eu vou fazer? Senhor, é isso que está certo? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É essa decisão que eu quero tomar? Senhor, essa porta de emprego apareceu para mim. É boa, Senhor? Não, eu estou precisando, eu estou, mas é do Senhor. É isso que o Senhor quer para a minha vida? Então a gente sempre tem que pedir conselhos ao Senhor, por mais simples que seja a situação, por mais simples que seja aos nossos olhos, porque muitas vezes, repito, pode ser cilada do inimigo e te afastar dos caminhos do Senhor. Nós temos que ter cuidado com a nossa autoconfiança e confiar mais no Senhor. Ló escolheu as campinas do Jordão e foi morar com a família na cidade de Sodoma, e lá perdeu seus bens e sua filha. Lembra que Ló, ele preferiu ficar numa terra que era bonita, e ali ele se instalou naquela cidade, e nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, que toda a cidade foram destruídas, sua mulher foi corrompida. E muitas vezes parece tão perfeitinho, tão bonitinho, né? O pasto parece tão verde, mas a gente esquece de pedir orientação a Deus. E às vezes aquele pasto verde pode estar envenenado. Às vezes aquela situação, por mais bonita que seja, por mais, assim, aos nossos olhos, seja perfeito, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não se perder da presença do Senhor. Cuidado com as coisas que os olhos atraem. Eu vou falar do jovem de novo. Cuidado com o que os olhos atraem, jovenzinhos. E também os já de 30 anos para lá também. Cuidado com o que os olhos atraem. É bonitinho, não, mas é tão bonitinha, mas é crente ou é um gato? É uma ovelha ou é um gato? Né? É tão bonitinho, é tão, sei o quê. Minha gente, vamos esperar no tempo do Senhor. Vamos esperar no tempo do Senhor. Peça ao Senhor um homem. Olhe, quando eu antes de namorar com Melk, eu sempre pedi a Deus um pastor, um marido pastor. Veja que o Senhor deu. Interessante que na igreja onde eu congregava, de jovem, só tinha eu e mais uma menina, mulher, não tinha um rapaz. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou arranjar um namorado aqui? Que só tem mulher. Mas eu pedi ao Senhor, eu quero casar com o pastor, porque eu amava. Quando eu me converti, eu nem sabia dirigir direito. Eu era solteira, era bem corajosa. E aí eu saía para evangelizar em Lagoa de São Carlos, colocava o som no carro e sem saber dirigir mesmo, ia embora, Deus ia na frente comigo. E ali à noite, a gente colocava a caixa de som no meio da praça, ninguém, só eu e os irmãos lá. E ali, pregando a palavra do Senhor, como eu gostava muito de adorar o Senhor. Mas fazendo a obra. E eu queria namorar, mas não tinha namorado na igreja. Mas eu pedi ao Senhor, Senhor, um dia eu quero casar com um homem de Deus, com um pastor. E assim o Senhor deu. E um dia uma irmã minha, sem saber os meus pensamentos, assim, olha, menino, o seu marido vai vir de outro lugar. E assim foi. Passado o tempo, depois quando eu comecei a namorar com ele, foi que eu lembrei dessa palavra que a minha irmã falou. Tá vendo? Então Deus prepara, mas a gente tem que pedir. E para que a agonia de namorar? Né? A gente está solteiro, gente. Pede a Deus, Senhor, me dá um varão abençoado. Me dá uma varoa abençoada. Me dá uma mulher que faça ficar mais perto do Senhor. Me dá um homem para ficar mais perto do Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Não adianta a gente colocar o boi na frente do carro.
porque aí vai dar errado, né? O carro na frente e os bois atrás, né? Aí muitas vezes a gente quer se precipitar. Aí o que é que dá? Começa a namorar fora. Começa a namorar escondido de mamãe e papai. Começa a ter as amizades erradas, escondidas de mamãe e papai. Começa a ouvir coisas erradas, porque há amizades que tem aí fora. Só vejo palavrões, só vejo coisas que não agradam ao Senhor, coisas que afastam o jovem crente do Senhor. Então a gente tem que ficar atenta nisso. Cuidado com alianças erradas. Elas podem prejudicar totalmente o futuro que Deus te escreveu para a tua vida. E muitas vezes o inimigo coloca ciladas em nossas vidas para que a gente caia, para que a gente erre. Eu digo isso por mim. Várias vezes o inimigo tentou frustrar os meus sonhos quando eu era jovem. Porque quando a gente é jovem, a gente tem uma força, né? Tem uma energia, quer tudo do jeito da gente, a gente quer tudo do jeito da gente. E quantas vezes eu quebrei a cara? E hoje eu estou aqui, depois de ter quebrado tanta cara, para te dizer: tenha cuidado com as alianças erradas e com as precipitações, com as coisas que vêm aos seus olhos parecem normais, mas que é apenas ciladas do inimigo para a tua vida. Temos que ter cuidado com as pequenas coisas que nos impedem andar com Deus. Pequenas coisas também, coisas simples também. Às vezes nos impedem de andar com Deus, nos impedem de estar na casa do Senhor. E aos poucos vai nos afastando, vai afastando a nossa comunhão com Deus. Josué fez uma aliança com os moradores de Gibeão e poupou-lhe a vida sem consultar a Deus, e ficou preso a uma aliança que jamais deveria ser feita. Alianças erradas nos deixam presos para sempre naquela atitude, naquilo que a gente fez. Muitas vezes as pessoas se casam e jovens fazem as coisas erradas, e aí 9 meses está, né, aquela situação, e por causa de uma aliança errada, e para sempre vai ter que levar aquele ato do passado. Não, eu estou falando de gravidez, não a criança, tem nada a ver, mas por causa de uma aliança errada, vai haver sofrimento entre a mãe e o filho, e assim por diante. Então a conclusão é que nós devemos ter cuidados básicos, 2 cuidados básicos. Ter cuidado com a aliança que fazemos e com aquilo que prometemos. Não entre em nenhuma aliança sem consultar a Deus, quer seja sentimental, comercial, profissional. Antes de consultar a Deus, não entre em nenhum tipo de aliança. Há alianças que jamais deveriam ser feitas. Há casamentos que jamais deveriam ser feitos. Há propostas que jamais deveriam ser aceitas. Há parcerias que jamais deveriam ser aceitas. Coisas erradas, alianças erradas. Então, quando fazemos alianças perigosas e precipitadas, podemos entrar em perigo. Podemos entrar em alianças com o próprio inimigo. Cuidado com alianças erradas. Assim como vários reis de Israel, eles tiveram alianças erradas, eles deixaram de adorar o Senhor, eles fizeram um altar para adorar o Senhor com alianças erradas e tiveram final triste, terrível, porque saíram da presença do Senhor. A nossa aliança certa é a aliança do Senhor, é a aliança com o Senhor. Tudo é no tempo de Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor, à nossa vida, e tudo que nós devemos fazer, nós devemos perguntar sempre ao Senhor se é da vontade do Senhor ou não. Amém?